E você chegou a falar sobre algumas boas práticas, e uma delas, essa me intriga bastante, que é o seguinte: as pessoas, às vezes, vamos dizer assim, os engenheiros, eles até podem estar um pouco afim de criar alguma biblioteca ali, compartilhada, algum frame, alguma coisa nesse sentido. Mas eu diria que nem todo mundo tá tão empenhado assim, uma vez que, cara, tem tarefas do dia a dia para fazer, para entregar ali, botar em produção. Então, às vezes, a pessoa não se engaja muito por conta disso, por conta dessa pressão natural que já existe para ela fazer as entregas do dia a dia. Então, eu queria entender, até da tua experiência, né, como que a gente consegue estimular com que essas pessoas, de fato, contribuam ali para criar, né, uma cultura de inner source, para criar código compartilhado ali entre os desenvolvedores da empresa. Boa, cara. Ótima pergunta, porque o Inner Source, por mais que seja é uma estratégia, acho que é importante deixar claro para as pessoas que é uma estratégia que a área de tecnologia tem que adotar. Sendo uma estratégia, tem que ter investimento para que funcione muito bem. Porque se você só declara, galera, qualquer um pode contribuir, ou vamos criar código que a gente pode compartilhar, você pode criar mais problemas. Né? Então, cada um começa a criar uma lib, as pessoas não se conversam. Então, é importante que tenham pessoas dentro da organização que ajude com que essa estratégia funcione bem. E aí pode ser um time de plataforma, um time de comunidade, tem vários termos ou times que cuidam disso. E aí esses times vão ser responsáveis por talvez iniciar alguma coisa. Então, por exemplo, um time de plataforma pode iniciar uma biblioteca e pode encorajar com que outras pessoas contribuam com aquela biblioteca. O time não pode virar gargalo, né? Não pode criar uma biblioteca e falar todo mundo é obrigado a usar e todo mundo tem que usar. Não, tem que ser algo que as pessoas adotem de maneira espontânea. E uma coisa que é importante também, que foi muito a prática que eu tive lá na Neon antes de começar a criar time de plataforma, um gestor, ou um head, ou um diretor que está enxergando essa organização tem que ter essa preocupação de tecnologia. Tipo, se eu estou vendo que na minha área que tem 3 times ou 4 times que estão fazendo a mesma coisa, eu deveria colocar no meu cronograma aqui, criar alguma coisa que esses times se aproveitem ou se ajudem para conseguir ganhar velocidade. Né? Eu acho bem interessante você comentar sobre essa visão um pouco mais estratégica, né, de inner source. Então, pensar, vamos dizer assim, de cima para baixo, e não só criar uma biblioteca, criar um pedaço de código ali que vai ser compartilhado de alguma forma, porque isso acaba entrando, aí entra muito no que você comentou, sobre até, enfim, ter talvez diretores ali, né, essas lideranças mais sêniores, delas talvez criarem incentivos para que isso aconteça. O que envolve, eventualmente, só um exemplo aqui, eu não estou dizendo que ele deve necessariamente ser usado, mas só como exemplo mesmo, será que isso deveria ser levado em consideração na avaliação de desempenho das pessoas, o quanto que elas estão dispostas a contribuir com essas ferramentas internas? Se é estratégico para a empresa, talvez deveria ser levado em consideração. Então, acho que é só um ponto aqui, né, para justamente alinhar esses estímulos para que, de fato, do outro lado, né, saia ali, com as pessoas se sintam mais estimuladas, de fato, a colocar a mão na massa em relação àquilo. Então, acho que esse é um ponto bem importante. Eu acho que tem outro que esse foi um erro que eu já cometi várias vezes e eu acho que vale a pena trazer aqui por conta disso. Né? Que é assim, eu imagino que não sirva de muita coisa você chegar e falar para o pessoal, olha só, pessoas, agora a gente vai, enfim, dar prioridade para a inner source aqui. A gente quer muito que vocês façam isso. Você fala isso uma vez e nunca mais volta nesse assunto e meio que a coisa se vai. Né? Então eu imagino que comunicar uma vez não deve ser o suficiente. Então, se é algo realmente importante, você precisa estar o tempo todo falando para eles, pô, e aí, como é que tá indo? Tá funcionando? Não tá? O que vocês fizeram? O que deu certo? O que deu errado? Pô, vamos conversar mais sobre isso. Pô, o que vocês estão pensando aí para frente, sabe? Trazer esse assunto frequentemente ali para dar espaço para as pessoas entenderem, pô, não, realmente, parece que isso aqui é importante, eu acho que vou dedicar um pouquinho do meu tempo para poder colocar isso aqui. Então, acho que essa comunicação frequente ali é algo que eu já pequei, assim, várias vezes de pegar coisas que, na minha visão, eram importantes na época, que eu falei uma vez só, deixei para lá, imaginei que fosse acontecer, e não acontece. Então, mesmo a gente sendo líder, falar uma vez costuma não ser o suficiente para direcionar, de fato, as pessoas para seguirem em alguma linha. Sim, concordo, cara. Concordo. Assim, a comunicação ela tem que ser clara para todo mundo, de cima para baixo, principalmente. Tem que ter algumas iniciativas, e aí aquela organização que eu disse ajuda bastante. E aí é importante entender, dentro dos projetos ou da organização, qual que é a maior dor que o Inner Circle pode ajudar. Por exemplo, precisamos tomar decisões cross de tecnologia. Então, adotar RFC
Tem empresas que já faz naturalmente e não sabe que está adotando uma prática que é o que o Inner Source traz. Então, vamos começar com um padrão de FC e construir um fórum onde staffs ou pessoas mais seniors vão conduzir para que a gente implemente uma dessas práticas. Uma outra prática que é uma outra ideia que é boa também é que tem projetos dentro da empresa que naturalmente precisam de contribuição. Então, vou dar um exemplo de um design system. Então, a empresa está construindo um design system e tem vários outros front-ends dentro das outras áreas. E aí tem várias formas de lidar com isso. Então, imagina que um design dentro de um produto precisa de um componente que não existe. Ele pode demandar para uma equipe central que cuida do design system, que tem 4, 5 pessoas, e aquele roadmap está explodindo, ou eles podem criar um padrão de adoção. Então, um design system, por exemplo, é um tipo de projeto que precisa aproveitar muito bem as práticas de Inner Source para que o projeto ganhe escala. Porque senão, você criar cada coisinha simples, precisa de uma variação simples, você não vai ter contribuição e o time vai virar gargalo. Né?